bom que vocês estão aqui. Você que está aí, talvez, no Brasil ou em outro lugar, sem ser os Estados Unidos, eu queria dizer para você que esse fim de semana aqui é um fim de semana muito especial, um feriado grande, e que os parques, as piscinas públicas já estão fechando, porque o inverno já começa a dar as caras, a ameaçar. Então, que o Senhor possa abençoar vocês de uma forma muito especial, aqueles que estão aproveitando o fim de semana. Eu tinha mencionado, quero mencionar mais uma vez, tivemos um casal muito querido aqui, os pais da Vivi, sogros do Denilson, que acabou de fazer a oração. Muito obrigado, Denilson. Eutímio e a irmã Hilda, obrigado por vocês terem estado conosco aí um tempo. Que o Senhor abençoe muito vocês. Muito bem. Quarta-feira, na escola católica, ali em Minneapolis, tudo começou normal. Primeira semana de aulas. As crianças estavam empolgadas, os pais animados. Mas, na primeira reunião espiritual dentro do santuário daquela igreja que mantém a escola, um indivíduo aparece do lado de fora pelas janelas e começa a atirar. 2 crianças mortas. Creio que 17 pessoas feridas. E o movimento foi grande, uma tragédia. E é bom que se diga que nós estamos vivendo num país com muitos recursos, com muita segurança, mas aconteceu. Imagino aqueles professores, os pais, principalmente daquelas crianças que perderam a vida, como olharem para Deus e conversar com Ele. Teria um lugar mais seguro de ter os filhos do que aquele lugar? Como você se sente vendo os seus filhos aqui dentro? Tem espaço para você pensar que eles estão inseguros? Desprotegidos? E se você pensar nessa possibilidade, então onde você os teria? Sempre falamos, não é? A casa de Deus é o local do encontro com Deus, local de segurança. A verdade é que a situação do mundo está cada vez se agravando, cada vez piorando. Isso no aspecto social, político, físico, mental e espiritual. O conflito entre o bem e o mal, ele se desenvolve numa velocidade incrível. E o mal não escolhe a quem vai atingir. Pode ser uma criança, na escola, no momento espiritual, dentro de uma igreja. Ou pode ser num acidente. Ou pode ser por uma doença. Que diálogo você teria com Deus? Tudo estava pronto para celebrar a sua aposentadoria, agora, no mês passado, na verdade, um casal fantástico, pastor Almir e o Eliane. Nas vésperas deles viajarem para a sessão geral da Associação Geral,
em Santo Luís. A Williane recebe um resultado de uns exames, vai a um especialista, modifica a data da viagem e tem um laudo que espanta qualquer pessoa. Imagine você, cumpriu a sua tarefa como profissional, tem a sua casa pronta para desfrutar os dias da sua aposentadoria com a sua família mais perto. E as coisas mudaram, pelo menos por agora. Eu não perguntei à irmã Williane, um grande abraço, está nos assistindo, temos orado pela irmã, e Deus continuará cuidando de você. Eu não perguntei para eles qual tem sido o diálogo deles com Deus. A irmã Sueli, pastor, eu nunca fui a um médico assim para ter um problema. Vai nos exames corriqueiros. Nunca estive num hospital para ficar internada. E, de repente, eu não poderia estar no Festival Brasileiro. E aí ela me conta a história. As coisas ocorreram de forma rápida. Ela foi operada, como a irmã Williane foi operada. As duas estão em casa se recuperando. Mas a pergunta fica, Senhor, Tu não és o Deus Todo-Poderoso? Não somos nós, seus filhos, os teus filhos? A Bíblia não está cheia de promessas do teu cuidado e amor por nós? E assim a vida segue com muitas questões, muitas perguntas. E nós não conseguimos encontrar respostas satisfatórias para muitas dessas perguntas. Em 1997, eu perdi meu pai. Ele estava com 72 anos de idade. Eu fiz minhas perguntas para Deus. Na minha maneira de avaliar, com muito respeito ao Senhor, assim, mas Senhor, meu pai poderia viver um pouco mais. Tudo bem, eu sei que a morte existe. Ele tem sido um homem muito dedicado às coisas de Deus. Ajudou muita gente. Construiu escola, construiu igreja, construiu casa para professor. Fez doações, enfim. Senhor, ele poderia durar um pouquinho mais. E por quê? E por quê? Eu não sei quantas vezes você já perguntou para Deus perguntas semelhantes a essas. Por que isso? Por que aquilo? Mas Deus começa a trabalhar nos nossos corações. No meu caso, o falecimento do meu pai, eu creio que Deus me respondeu. Estou satisfeito. Isso não tira o vazio que Ele deixou, não estando presente. Mas eu estou satisfeito com a resposta que Deus deu. E agora, porque tenho a esperança, a mesma que você tem, é só ter um pouco de paciência para revê-lo outra vez. Esses pais que perderam os filhos agora nessa escola, não sei qual é o tipo de esperança que eles têm no coração. Mas é um golpe. Mas Deus começa a trabalhar nos corações, porque apesar de parecer que o mal está predominando, nós precisamos aprender e aceitar de que Deus está no seu trono. E Ele continua sendo o mesmo Deus. E isso começa a trazer algumas lições
e aprendizado, principalmente para os nossos menores, como vocês vão ver agora num vídeo, que, aliás, parabéns ao Ministério da Criança. Imagino que essas crianças possivelmente não vão esquecer mais desse momento. Vejam só. Tia Williane, nossa escola sabatina não é a mesma sem você. Nós, da turminha do jardim, somos muito abençoados por ter você como nossa professora. Estamos todos orando pela sua recuperação. Nós te amamos muito. Posição para a oração. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Ajude a tia Eliane, que é minha professora da escola sabatina, e ajude que ela consiga recuperar daquela cirurgia. Em nome de Jesus, amém. Abençoe a tia Eliane, a cirurgia dela, Pai do céu. Você pode ser os médicos dos médicos. Em Jesus, amém. Querido Jesus, cuide da tia Williane. Em nome de Jesus, amém. A gente está orando por você. Querido Deus, abençoe a tia Luí para ela recuperar logo aquela cirurgia. Abençoe ela para ela continuar nas mãos de Deus. Em nome de Jesus, amém. Querido Jesus, obrigada. Cuide da professora em nome de Jesus, amém. Abençoe a tia que vai fazer cirurgia, lavar a rotina, proteger ela, guiar as mãos, os médicos e todas as pessoas que vão cuidar dela. O quadro dela. Nós de Jesus. Amém. Jesus, por favor, guarde da tia Williane. Por favor, faça que ela consiga viver pela essa cirurgia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ô, tia Williane, a gente vai orar para você. Jesus, muito, por favor, abençoa a tia Williane para ela não ficar doente. E põe suas mãos no coração dela. Em nome de Jesus, amém. Abençoa ela, põe as mãos sobre o corpo dela e não deixa ela ficar com câncer mais. Em nome de Jesus, amém. Beijo, tia Williane. Querido Deus, obrigada por mais um dia. Amanhã vai fazer um cirurgia a tia Williane. Que você dá um pouco do poder para o médico, que o Senhor faz a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Posição para oração. Querido Deus, muito obrigada por esse dia. Cuida da tia Eliana, por favor, para a cirurgia ser boa e cuide dela, por favor. E que todo mundo esteja bem. A Tiliana esteja bem, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a tia Will e ajude ela. Em nome do seu nome, amém. O Salmo, capítulo 41, verso 3. Então vamos ler para ela. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Posição para a oração. Querido Jesus, por favor, ajuda o tio Eliane para ficar melhor e para ela ficar melhor já. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus te abençoe. Ele está cuidando de você. Tchau. Josué 1:9, que fala: Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Nós também queremos que você fique bem rapidinho. Esperamos que você e a sua família estejam bem e que Deus cuide de todos vocês. Te agradecemos pelo carinho que você sempre tem com as crianças na igreja. Papai do céu, por favor, ajude a tia Eliane a ficar melhor e cuide de todos nós, que amanhã a gente tenha um bom dia na igreja e obrigado porque a gente está aqui. E
Tia Eliane, eu espero que você fique melhor bem rápido. Em nome de Jesus, amém. Amém. Em sábado. Jesus, a sua tia nasceu no filho, acabou. E eu sou da força do filho, eu sou ela, em nome de Jesus, amém. Eliane, fica bem, te amo. Vocês estão percebendo como Deus começa a agir nos momentos difíceis? As crianças começam a sentir também essas coisas. E isso pode ser uma marca que jamais será tirada da sua vida. A marca da confiança em Deus. A escritora Ellen White, ela diz assim: deve-se ensinar as crianças a respeitar cada palavra que procede da boca de Deus. Os pais sempre devem engrandecer os preceitos da lei do Senhor diante dos filhos, mostrando obediência a essa lei ao viverem eles mesmos sob o domínio de Deus. Tome o senso da santidade da lei, a posse dos pais, e isso certamente transformará o caráter, convertendo a alma. Como eu disse, aparentemente o mal avança e parece que vai chegar na linha final primeiro do que o bem. Vocês sabem muito, eu gosto muito de basquete. E eu não sei quantos de vocês já assistiram algum jogo de futebol ou basquete e o seu time estava perdendo já e você já desistiu, desligou a televisão e hoje não dá mais. Tchau. Apesar de ser botafoguense, eu assisto até o final. Mas eu já assisti. Uma vez eu estava assistindo um jogo de basquete. Ouçam, faltavam meio segundo para o jogo terminar. E era o time que eu torço, o Celtics. Listen, meio segundo e o meu time estava perdendo de 2 pontos. E eu cheguei a pensar, tudo bem, vou desligar a televisão, vou dormir porque já está despachado. Mas o pior não era só isso. Meio segundo, meu time perdendo de 2 pontos e a bola era do adversário. Pior ainda, o adversário tinha direito a 2 lances livres. Meio segundo, perdendo de 2 pontos, e o adversário tinha a oportunidade de lançar 2 vezes e ainda fazer 2 pontos, o que iria para 4. Eu pensei comigo, se eu esperei até agora, eu vou esperar até o final. E o adversário, o moço, foi para a linha do lance livre. Lançou a primeira, um bom jogador. Lançou a primeira, errou. Os colegas que estavam no banco, o ginásio, porque estava na casa do adversário, continuavam vibrando. Sabe, aqueles clássicos que a gente conhece? E todo mundo empolgado. De qualquer maneira, errou, mas não vai ter problema, está despachado esse jogo. Aí, se vocês conhecem um pouco de basquete, nesse lance livre, se você lança a bola e ela não bate no aro, não conta tempo. E o moço pensou, eu vou lançar essa bola de qualquer jeito, porque a hora que ela cair, acabou o jogo. Só que nessa de lançar de qualquer jeito, ele lançou e a bola não bateu no aro. O relógio ficou parado. E aí, um indivíduo do time que eu torço, no ar, ele pegou a bola. E no ar, pediu tempo. Ou seja, o relógio não mexeu. Continuava ali meio segundo, não um segundo, meio
segundo. O técnico fez todos os ajustes possíveis, e aí então chegou a hora do último lance. Imagine vocês que isso aqui é a quadra. Aqui tem uma cesta, aqui tem outra. O técnico do time que eu torço foi tirar a bola daqui, um do jogador, para procurar alguém por aqui para fazer a cesta aqui. Esse moço que estava aqui conseguiu encontrar o melhor jogador do nosso time aqui, nesse cantinho aqui. E quem estava marcando ele, dando detalhes, LeBron James, marcando o jogador do meu time. Esse moço conseguiu achar o nosso jogador aqui, ele pegou a bola no ar, e no ar soltou a bola, e a bola caiu aqui, valendo 3 pontos. E acabou o jogo. E o nosso time ganhou o jogo. Estou usando uma ilustração de esporte. Mas às vezes na sua vida espiritual você pensa que não tem mais chance. Eu queria que vocês olhassem comigo o livro de Abacuque. É um livro pequeno. O livro de Abacuque. Se vai ajudar, não sei, está depois de Naum, né? E antes de Sofonias. Abacuque viveu, possivelmente, aí, quando o livro foi escrito, uns 600 anos antes de Jesus. E já naquele tempo, a injustiça parecia vencer, como hoje, nos nossos dias. E Abacuque estava muito inquieto, porque havia muita injustiça. O próprio povo de Deus, influenciado pelas crenças pagãs, não viviam a experiência espiritual que deveriam viver. E Abacuque, ele decidiu questionar a Deus. E ele começou a fazer muitas perguntas para Deus. Por quê? Eu quero ler Abacuque 1 até o verso 4. Veja só comigo. Sentença revelada ao profeta Abacuque, e ele começa: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a depressão, ou a opressão, melhor? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, litígios que suscita. E no verso 4 diz: por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Abacuque foi firme com Deus. Senhor, quanta injustiça, e eu estou pedindo justiça, tu és justo. O que está acontecendo? Um parênteses aqui. Se você ler o livro de Abacuque, você vai perceber esses momentos de inquietude, reclamação, poderia até dizer, por parte de Abacuque. Mas você não vai encontrar Abacuque desrespeitando Deus. Você pode questionar a Deus. Pode. E você tem esse direito. O que nós não temos direito é de duvidar da pessoa de Deus. Aí está errado. Mas pedir explicações, isso está perfeito. E é interessante observar essa palavra violência que foi mencionada aqui. O significado dela em hebraico é Hamas. Vocês já ouviram falar essa palavra? A gente ouve muito falar nessa palavra. Ou seja, violência, guerra, injustiça, tudo está aí nesse contexto. E nós podemos ver nesse livro de Abacuque as perguntas de Abacuque, o questionamento com Deus,
E Deus responde para Abacuque. Deus não tem obrigação de responder, mas ele respondeu. Só que a resposta de Deus deixou Abacuque mais confuso. Porque Deus virou para Abacuque, na sequência dos versos, e disse: Abacuque, eu vou levantar a nação de Babilônia, os babilônios, e eu vou usar esse povo cruel. Os babilônios não via ninguém na frente. Era eles e só eles. Não respeitava ninguém. E Deus vira para Abacuque e diz: olha, eu vou usar os babilônios para trazer juízo ao meu povo, povo de Judá. Abacuque não gostou dessa ideia. E Senhor, se vocês lerem aqui, na sequência, Senhor, como assim? Os babilônios são piores do que nós. Se nós estamos errados, os babilônios muito mais. E Abacuque questionava agora de novo com Deus. Até que chegou um momento, e baseado nas respostas de Deus, Abacuque acalmou um pouco, e no capítulo 2, ele se coloca como uma sentinela, um guarda-vigia. No início do capítulo 2, ele está bem, eu vou aguardar então o que vai acontecer. O que Deus estava dizendo para ele, diz para nós, porque a mensagem de Abacuque, há mais de 2.500 anos atrás, é uma mensagem atual para você e para mim. E é tão bom você pegar a sua Bíblia, estudá-la, porque ali você vai encontrar respostas de casos que ocorreram no passado e que podem ajudar você a crescer na confiança em Deus. E esse é um dos casos. Abacuque ficou ali, aguardando. Todavia, Deus não deixou Abacuque sem uma pista. Disse: Abacuque, não se preocupe com o fato de eu trazer ou levantar os babilônios para trazer uma lição ao meu povo. Eu não vou ignorar as coisas erradas que Babilônia ou os babilônios estão fazendo. Eles vão pagar pelos erros deles. Você vai ver isso. Ou, pelo menos, é a minha mensagem para você. E ele ficou ali, aguardando, aguardando. E ele percebeu que ele podia confiar em Deus. A verdade é que, mesmo quando você não entende o que está ocorrendo, porque uma criança foi morta dentro da igreja na primeira semana de aulas, porque pessoas queridas como nós e do nosso meio, familiares, estão enfrentando dificuldades. Não importa que tipo de dificuldades. Espera no Senhor. A injustiça, de novo, parece que está prevalecendo. Mas não se esqueça, não existe outro Deus para resolver o seu problema, a não ser esse Deus que você acredita. Em Abacuque, capítulo 2, verso 18, diz assim: que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice e o escultor, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Verso 19. Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas do seu interior não há fôlego nenhum. E aí vem um verso-chave desse livro: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele.
calar-se diante de Deus, reverenciar a Deus. Eu sempre, quando pequeno, eu entendia que esse verso estava falando para nós, crianças na época, de não correr aqui na igreja, não subir aqui na plataforma. E eu vi muitas vezes líderes da igreja: cala-te, você está na casa de Deus. Mas é muito mais do que isso. Lá no deserto, o Senhor disse para Moisés: tire as suas sandálias, porque o lugar onde você está é santo. A presença de Deus faz o lugar santo. E a pergunta que eu faria para você é o seguinte: você estaria disposto a correr o risco de algum momento na sua vida você caminhar sem Deus? E imaginar então que neste momento eu não estou no lugar santo, porque a presença dele não está aqui, e aí eu posso fazer isso, fazer aquilo, dessa forma, daquela outra forma. Você gostaria de correr esse risco? E mesmo que você gostasse ou tentasse, o salmista diz que é impossível fugir da presença de Deus. O Senhor é a tua sombra, à tua direita, diz ele. Alguém já tentou fugir da sombra? Da sua sombra, Hudson? Tenta fugir. Não dá. Não dá. Em outras palavras, Abacuque aprendeu uma grande lição e eu quero deixar para você essa grande lição. Em primeiro lugar, não existe injustiça no plano de Deus. O grande conflito entre o bem e o mal existe. Não há necessidade de você procurar detalhes agora, porque é claro. Mas no final, Deus vai vencer, a justiça vai vencer. Mas você pode perguntar: mas pastor, e por que então meu filho morreu, meu filho está doente, minha esposa está doente, meu pai está doente, e assim por diante? Jesus veio aqui e já deu a demonstração. Lázaro morreu, e Jesus chegou lá depois de 4 dias e o ressuscitou. Isso foi uma demonstração para você e para mim. Ele ressuscitou crianças, ele curou aleijado, curou cegos, restaurou a vida de muitas pessoas. Uma demonstração de que o poder dele será capaz de resolver o problema, a dificuldade e desafio que você está enfrentando. Cale-se diante dele. Aguarde. Aguarde. E a oração final que eu queria deixar com você está aqui, começando no verso 17 do capítulo 3 de Abacuque. Seja essa oração sua e minha, ainda que a figueira não floresça. A linguagem dele era da sua época. Nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Verso 18 do capítulo 3. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Coloque essa oração na sua vida. Às vezes nós olhamos ao nosso redor e parece que essas coisas nunca chegarão perto de nós, nunca vai nos afetar. Lembre-se, o mal existe.
Mas você precisa também lembrar, não pode esquecer, o mal vai acabar. Deus vai prevalecer. Questionar a Deus? Tudo bem, mas tenha paciência, é o que Deus espera de você. Aí você diz, pastor, mas a volta de Jesus está sendo anunciada há muito tempo e ele não vem? Isso já aconteceu, a experiência de Abacuque, aí, 2.500 anos, etc. Vamos imaginar que Deus viesse daqui a 100 anos. Que diferença faria para você? 100 anos ou 1000 anos? Eu acho que nenhuma. Acho que nenhuma. Então tenha paciência. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de sua promessa. Para os israelitas foram cerca de 400 anos. Mas ele foi lá e cumpriu a promessa. Eu não sei quantos anos mais para ele cumprir a promessa de São João 14, de 1 a 3. Não sei. Aguenta aí. Tenha paciência. Não desvie o foco. Ele vai cumprir. E se você acredita nisso, fique de pé. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, te agradecemos porque na experiência de Abacuque, um dos profetas menores, ele intercede pelo povo diante de ti, ou intercedeu, mas que a experiência dele também, ó Deus, se repita de uma forma positiva na nossa vida. Dialogar contigo, aguardar em ti e permanecer fiel a despeito de qualquer circunstância. Ajuda-nos a confiar, a estarmos preparados e animados para o retorno de Jesus. Quando então, aquilo que parece totalmente perdido e sem esperança vai ser diferente, porque a promessa vai se cumprir e a salvação estará aí para todos que creram. Cuida desse pessoal que está aqui e de seus familiares. Cuida dos nossos doentes, conforme mencionamos, dessas crianças que estão em recuperação deste tiro, desse assassino. Cuida dos pais que perderam os filhos e alimente a nossa confiança em Ti, pois o fazemos em nome de Jesus. Amém.